Galera, hoje tem Flamengo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A estreia já vai ser com um jogaço, Flamengo e Internacional. Nesse vídeo de agora, eu vou trazer as informações desse jogo, as prováveis escalações, os desfalques do Flamengo, a transmissão da partida para você não ficar aí perdido, aonde que eu vou acompanhar essa estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então fique comigo aqui no vídeo que eu vou trazer essas informações e mais informações, claro, do Flamengo. Não saia daí, fica até o fim do vídeo porque tem muita informação. Antes da gente falar do jogo e das informações dessa partida, vamos começar falando aqui de Andreas Pereira, que nesses últimos 2-3 dias teve o seu nome muito ligado ao Flamengo. As notícias de alguns jornalistas que cobrem o Flamengo é de que sim, o Flamengo tem interesse em contratar o jogador. E que, inclusive, na primeira janela de transferências, o Flamengo tinha procurado o jogador, só que isso não foi divulgado. E eu achei muito estranho, porque no início do ano, durante essa janela de transferências, o nome do Andreas Pereira estava ligado ao Palmeiras. O Palmeiras foi fortíssimo para contratar o Andreas Pereira e foi assim por detalhes que a negociação não se concretizou. Inclusive, as últimas notícias que eu acompanhei é que esses últimos detalhes, que acabou não se concretizando, contou também a vontade do jogador. E aí eu fiquei pensando, será que foi porque o Flamengo procurou o Andreas Pereira? O Flamengo... Isso não é informação, tá? Isso é uma opinião aqui, isso é algo que eu pensei. Será que quando o Flamengo viu ali que estava bem próximo do Andreas Pereira ir para o Palmeiras, porque os valores já tinham sido, assim, basicamente acertados com o time inglês, o Fulham. E aí, será que o Flamengo viu e falou assim, cara, esse jogador pode ser interessante para o Flamengo, agora a gente não vai procurar, mas se ele fechar com o Palmeiras vai ser muito difícil e pode ter procurado ele. Andreas Pereira, que declaradamente é torcedor do Flamengo, E quando ele sai do Flamengo, em 2022, talvez ali ele vivia o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Depois de ter se recuperado daquele problema em 2021 na final da Libertadores, que tem torcedor que até hoje não perdoa ele por aquilo ali. Tem outros torcedores que vê também que o erro não foi só dele, que naquele mesmo jogo o Michael perdeu o gol. O próprio Gabigol perdeu o gol. Também teve a questão ali do passe do Davi Luiz pra ele. Bom, a gente não vai ficar voltando nesse assunto. Mas tem torcedor que ainda fica remoendo aquele lance do Andreas Pereira. Ele sofreu bastante ali, no início de 2022, sendo vaiado pelo torcedor. E depois ali, já pro meio do ano, ele consegue se recuperar. Fez gol importante na Libertadores, que nos ajudou na classificação para a fase de mata-mata. E o Flamengo tinha ele emprestado, precisava exercer, a opção de compra. E o Flamengo não fez isso. E eu acho que o Flamengo não fez por pressão do torcedor. Porque, como eu disse, naquele momento ali, final ali, da passagem dele pelo Flamengo, ele vivia um grande momento no comando ali do Dorival Júnior. O Dorival Júnior já era treinador do Flamengo. E ele estava vivendo ali um grande momento com a camisa do Flamengo. Fez gol de falta. Como eu disse, fez gol na Libertadores, importantíssimo. Então ele estava vivendo um bom momento. Já tinha torcedores ali que naquela época já estavam falando, pô, dá pra ficar com o Andreas Pereira. Mas ainda tinha ali alguns torcedores com a voz bem alta, dizendo que não era pra contratar, não podia contratar, que ele entregou. E eu acho que isso influenciou demais na tomada de decisão do Flamengo entre comprar ou não o Andreas Pereira. E aí ele foi pra Inglaterra, hoje ele tá no Fulham da Inglaterra. E como eu disse, na primeira janela de transferências desse ano, teve o seu nome muito forte ligado ao Palmeiras. E por detalhes, ali que não fechou. E por isso que eu pensei, será que foi essa procura do Flamengo ali? Olha, Andrés, dá uma segurada, que agora não, mas na segunda janela a gente vai procurar você, a gente vai tentar essa negociação. Porque, como eu disse, o Andreas Pereira declaradamente é torcedor do Flamengo. Então, não sei, pode ter sido isso, isso é algo que eu pensei. Mas a informação é que sim, o Flamengo já procurou ele na primeira janela e que pretende, na segunda janela de transferências, buscar não só o Jorginho, que já tem todas as negociações aí bem avançadas, faltam alguns detalhes aí para fechar, falta também a parte da decisão lá do jogador, o Flamengo já chegou a alguns valores que o jogador queria, e o Andreas Pereira também é uma das prioridades aí de contratação para o Flamengo. O Flamengo quer se reforçar bastante pensando aqui nos campeonatos que a gente já vai disputar e também pensando no Super Mundial, que é um campeonato muito difícil, Só que o Andreas Pereira tem contrato com o time inglês até dezembro de 2026. E eu acho que nesse momento, para tirar o jogador de lá, em torno ali de 20 milhões de euros. Então não é barato, mas seria aí um investimento que o Flamengo teria que fazer,
Bora falar agora de Flamengo Internacional. Primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro 2025 já começa aí com um jogão. Um jogo que vai ser, assim, bem difícil. Não acho que esse jogo será fácil. São duas equipes ali que gostam de propor o jogo. Acho que o Internacional vai, claro, respeitar o Flamengo, porque sabe que o Flamengo é uma grande equipe, vem com um excelente trabalho aí do Felipe Luiz. Porém, o Internacional também tem as suas características de jogo. O Flamengo jogando em casa, no Maracanã. Mas como eu disse, o Internacional tem as suas características e eu acho que não vai fugir muito disso. Vai me decepcionar muito se for um jogo assim ruim de se acompanhar, ruim de assistir. Eu espero que não seja isso, porque são dois treinadores brasileiros que vivem em alta aqui no futebol brasileiro. O Felipe Luiz, que vem sendo muito falado pelo seu estilo de jogo, pelas suas inovações de ideias, né, que ele tem trazido aqui para o futebol brasileiro. O Roger Machado, que também, talvez ali com algumas diferenças, mas como a gente vive num momento tão ruim de treinadores brasileiros, né? A gente tem esses dois nomes que vêm se destacando aqui no futebol brasileiro. Então o Roger Machado com alguns estilos ali diferentes do Felipe Luiz, mas também vem fazendo um excelente trabalho à frente do Internacional. O Roger Machado que tinha o seu nome muito ligado ao Grêmio, né? Que é um grande rival do Internacional, e ele conseguiu desvincular isso. Foi inclusive campeão estadual agora, recentemente. Então tem tudo assim para ser um grande jogo, porque, como eu disse, são duas grandes equipes. Pra mim, eu coloco o Internacional também como candidato ao título do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Internacional tem aquela coisa assim de sempre quando tá chegando ali no finalzinho, dá aquela oscilada, mas eu acredito que o Internacional assim, nesse momento, eu colocaria o Internacional como candidato ao título do Campeonato Brasileiro, por exemplo, à frente do Palmeiras, na minha opinião. Acho que o Palmeiras também é um candidato a título, muito pelo Abel Ferreira, por ele estar muito tempo ali à frente do Palmeiras, mas o Palmeiras não faz um início de temporada bom. Inclusive, assim, muito pobre de ideias. Acho que o Abel Ferreira vem sendo bem impressionado lá no Palmeiras. Então, nesse momento, eu colocaria até o Internacional com um pouco mais de favoritismo ao título do que o próprio Palmeiras. Mas a gente sabe, né, que a temporada é como ela termina e não como ela começa. Eu tô falando do hoje e do agora. Nesse momento, pelo que eu assisti das duas equipes, pelo que eu acompanhei das duas equipes, eu acho que o Internacional ainda está um pouco à frente do Palmeiras. Mas aí, né, daqui a pouco a gente vai ver como tudo vai acontecer. Vai começar essas rodadas aí de brasileiro no final de semana, Libertadores no meio de semana. E o Flamengo, que a gente sabe, eu trouxe aqui em outros vídeos, foi divulgado e informou que o Campeonato Brasileiro é prioridade, sim, para conquista nessa temporada. Então o Flamengo vem forte, sim, para conquistar o título brasileiro. É a vontade do Felipe Luiz, que fechou, né, junto com o departamento de futebol, que o Campeonato Brasileiro é prioridade. O torcedor sentia a falta disso. Eu falo por mim, né? Nos últimos anos, desde 2020, quando a gente via ali que o treinador precisava escolher entre uma melhor equipe num jogo de Libertadores ou no jogo do Brasileiro, aí entrava com o time totalmente em reserva no Brasileiro e priorizava a Libertadores. Não é errado, porque a Libertadores também é um título, é um campeonato muito importante, é um título que a gente também tem que buscar. Mas a gente sentia falta também de dar essa prioridade pro Campeonato Brasileiro. E eu entendo que hoje, com o elenco que a gente tem, que cada vez mais forte, né? O Felipe Luiz, claro, podendo contar ali com os seus jogadores, estando bem à sua disposição, dá sim pra gente buscar esses dois títulos. Por que não? É muito difícil. Porque só o Campeonato Brasileiro já é muito difícil. Vai chegar lá no final como candidato ao título, como o campeão, na 38ª rodada, aquele time que oscilar menos. O Campeonato Brasileiro, por ser de pontos corridos, exige isso. Que você oscile o menos possível. E a gente sabe que, se tratando de futebol brasileiro, né, com todo esse calendário louco, esse ano ainda tem Super Mundial, isso é muito difícil. Mas vai ser isso que vai fazer a diferença. Quem oscilar menos vai chegar lá com chances na 38ª rodada de ser o campeão. Vou trazer aqui a provável escalação dos dois times pra gente poder acompanhar. E aí a gente vê aqui Flamengo, a provável escalação de Flamengo e Internacional. Deixa eu achar aqui, cadê? Tá aí, ó. Deixa eu só mexer aqui minha câmera aqui. Tá aqui pro meio. As prováveis escalações. Vou começar aqui pelo Flamengo, com Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Wesley, Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Luiz Araújo, Plata, Michael e Juninho. A gente vê ali que do meio pra frente o Flamengo bem modificado. Isso porque o Flamengo, né, tá com bastante desfalques pra essa partida. Eu vou listar aqui pra vocês, ó. O Arrascaeta é desfalque.
problema na coxa direita. O Danilo, também problema na coxa direita. O Gerson, com dores na coxa esquerda. Lembrando que o Gerson tava lá na seleção brasileira. O Vina com problema no joelho e o Pedro também, né? Esses últimos dois aí a gente já sabe, estão se recuperando de lesões da temporada passada. Então, pra mim, um grande desfalque nesse momento é o Gerson, né? O Danilo também vai fazer muita falta, mas acredito que a gente tem uma boa peça ali de reposição. Mas o Gerson, eu acho que, por aquilo que ele vem jogando, vem sendo um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador aí do futebol brasileiro, vai fazer muita falta nesse jogo de hoje. Então, a gente do meio pra frente ali com um time bem modificado. Luiz Araújo aí, o GE botou ele um pouco mais centralizado, com o Plata pela direita, Michael pela esquerda. E o Juninho ali mais dentro da área. Eu acredito que Plata e Luiz Araújo, eles já jogaram juntos. E alguns jogos que isso aconteceu, eles faziam essa modificação, essa troca de posição, né? Ora, o Plata também vinha um pouco mais pro meio, aí o Luiz Araújo abria ele pelo lado direito. Vamos ver como que isso vai funcionar. É um ataque bem rápido, né? Acredito que dá pra gente fazer um bom jogo. E do outro lado temos ali o Internacional, com o Rocher no gol, Juninho, Vitão, Aguirre, e o Bernabei, Bruno Henrique, Vitinho, Wesley, Alan Patrick e Ener Valencia. O Alan Patrick, que já jogou pelo Flamengo, é um jogador que eu gostaria de ver aqui no Flamengo. Gosto muito do estilo de jogo do Alan Patrick, é aquele meia mais clássico, né? Aquele mais camisa 10, né? Que a gente costuma falar. Então, o Alan Patrick é um jogador aí que eu gostaria de ver ele no Flamengo. Acho que é um dos grandes jogadores também do futebol brasileiro. E vou trazer aqui a transmissão pra vocês, já pra gente caminhar aqui pro final do vídeo. Sport TV e Premiere é onde você vai conseguir assistir essa partida de hoje entre Flamengo e Internacional. Bom, finalizando por aqui o vídeo, peço a sua opinião aí nos comentários sobre Andreas Pereira, se você é a favor do retorno do belga, né, belga brasileiro, pra jogar aqui no Flamengo. Deixa aí a sua opinião também sobre o placar do jogo de hoje entre Flamengo e Internacional. Deixa aí o seu palpite, o seu like e a sua inscrição, que é muito importante. Como eu disse, a gente tá com a meta nova aqui de 7 mil inscritos. Essa é a nossa nova meta e eu confio em vocês. Eu preciso de vocês pra gente bater essa nova meta o mais rápido possível. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!